Você já se perguntou por quê? Após um encontro íntimo fugaz e aparentemente casual, algo dentro de você muda. Às vezes, as mudanças são quase imperceptíveis, um silêncio constrangedor se instala. Um vazio sem causa surge. Outras vezes, é ainda mais forte. Uma tristeza sem nome, um anseio sem começo, um sentimento que você jura nunca ter tido. E, no entanto, está lá. É a verdade que quase ninguém quer ouvir. Uma verdade ausente das conversas comuns, dos livros de biologia, do discurso moderno sobre liberdade. Mas Helena Blavatsky, com sua sabedoria atemporal e percepção espiritual, ousou dizer o que muitos evitam. Não existe ato íntimo que seja meramente físico, porque a intimidade é essencialmente uma conexão energética, um contrato invisível. E todo contrato tem consequências. Ao contrário do que nos fazem acreditar, cada vez que você se entrega a alguém, você tece algo, transfere algo de um corpo para outro, absorve algo, e algo permanece. Não se trata de hormônios ou prazer. Trata-se de força vital, de trocas que tocam a alma. O que acontece naquele momento transcende o visível. Mesmo que você se convença de que foi apenas uma experiência insignificante, seu campo energético acredita no contrário. Ele não julga. Ele registra, aceita, preserva e carrega. E talvez seja por isso que, mesmo após inúmeros encontros que você jurou não significarem nada, vozes incessantes ainda ressoam dentro de você, rostos retornam aos seus pensamentos, emoções sem sentido, porém persistentes, permanecem. A intimidade, como ensinou Blavatsky, é um portal. E cada vez que você o atravessa sem perceber, abre as portas do seu templo interior para tudo o que a outra pessoa carrega dentro de si, sua dor, suas memórias, suas feridas. Nada é superficial quando o corpo se abre, e ninguém permanece ileso quando a alma se expande. Mas por que isso é tão difícil de aceitar? Porque tantos continuam acreditando que tudo termina no momento do prazer. Talvez porque seja mais fácil assim. É mais conveniente pensar que o corpo pode ser separado da alma, que o desejo é isolado da emoção, que o toque não deixa vestígios. Mas a vida funciona de maneira diferente. Quantas vezes você tentou seguir em frente após uma traição e sentiu algo te puxando de volta? Quantas vezes você sentiu uma conexão com alguém mesmo depois de romper todos os laços visíveis? Quantas vezes você precisou de tempo para limpar alguém, sem nem saber exatamente o que? Esse é o ponto. Algo invisível permanece. Uma conexão sutil se forma, uma marca energética é impressa. E isso acontece mesmo que você não acredite, ignore ou fuja. A energia não precisa da sua permissão. Ela simplesmente responde, vibra e se transforma. Helena Blavatsky falou claramente sobre isso. Uma pessoa é um campo vibracional em constante mutação. Cada pensamento, emoção e toque molda a estrutura da alma. Portanto, ao compartilhar seu corpo com alguém, você também compartilha seu campo, seu prana, seu magnetismo, sua memória vibracional. Não importa se foi uma noite ou um ano. Não importa se foi amor ou apenas desejo. Todo encontro íntimo é uma fusão. E quando duas energias se fundem, algo mais do que a distância física é necessário para separá-las. É aí que reside o perigo e a beleza. A intimidade pode ser um caminho para a cura ou um canal para a destruição. Pode libertar ou aprisionar. Tudo depende do nível de consciência, da intenção, de quem você permite entrar em seu templo. Você já parou para se perguntar: o que estou deixando entrar? De onde vem essa tristeza sem causa? Por que esse nome, essa imagem, esse toque ainda vivem dentro de mim? Porque alguns encontros me devastam, enquanto outros me fortalecem. Talvez porque, em muitos desses encontros, você tenha entregado mais do que apenas o seu corpo. Você entregou a sua essência. E a essência não é facilmente restaurada, não retorna com a alma, não se dissipa com o tempo. Ela se transforma, se mistura e se dilui se você não souber como protegê-la. Esta é uma das maiores lições de Blavatsky. A alma deve ser guardada, como uma chama em meio à tempestade. Porque existem energias que não se harmonizam. Existem presenças que não vêm para curar. Existem encontros cujo propósito não é te lembrar de quem você é, mas te afastar de quem você deveria ser. No início, você não percebe. Tudo começa com um desejo, um impulso, uma ânsia. Mas depois, quando a energia se transforma, a conexão é estabelecida, a ponte é construída, a consequência chega. É aí que você começa a sentir o desconhecido. Você entende que algo mudou. Você tenta racionalizar, explicar, esquecer, mas não consegue.
Porque não é a mente tentando entender, mas a alma tentando se libertar. Blavatsky disse: o verdadeiro conhecimento não é o que se lê nos livros, mas o que se sente com a carne do espírito. Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de que algo permanece dentro de você, mesmo quando não há mais nada. Esse peso que não é seu. Essa ansiedade que não fazia parte da sua essência. Esse eco silencioso que nunca cessa. Tudo isso é real, espiritual, energético. E, portanto, não pode ser ignorado. O grande erro da humanidade, disse Blavatsky, é considerar o visível mais importante que o invisível. Mas a vida real acontece no invisível. É no campo sutil que se formam as conexões que, por sua vez, criam eventos. É por isso que a intimidade é tão poderosa. Ela opera nesse reino. Ela forja laços que as palavras não conseguem romper, deixa impressões que não se apagam com o tempo. Quantas vezes você sentiu como se uma parte de você tivesse permanecido em alguém? Quantas vezes você desejou voltar a ser quem você era antes de certos encontros? Quantas vezes você se olhou no espelho e pensou: eu não sei mais quem eu sou? Talvez porque, sem perceber, você tenha deixado partes de si em pessoas que não souberam preservar o que receberam. Ao abrir mão da intimidade, você também abriu mão do seu brilho, da sua energia, da sua história. E agora você está tentando salvá-la, sem saber por onde começar. Mas existe um caminho, sempre existe. E ele começa com a consciência. A consciência é o escudo da alma. Ela permite que você diga sim ou não com sabedoria. Que sinta antes de agir. Que veja além do visível. Ouvir além das palavras. Sentir além do toque. Se você começar a enxergar a intimidade como um portal, e não como uma distração, tudo mudará. Você não se entregará mais por carência, nem se envolverá impulsivamente. Você escolherá com discernimento, orando sua energia. Este é um ponto de virada, porque a intimidade não precisa ser um campo de perda. Ela pode ser um campo de expansão. Quando duas almas conscientes se encontram, a fusão energética dá origem à luz, à cura e à ascensão. Mas quando uma alma inconsciente se funde com uma que carrega dor, medo ou raiva, o resultado é confusão, fragmentação e sombra. O chamado é claro. Não entregue seu templo ao primeiro impulso. Não abra sua essência a nenhum desejo. Antes de se unir a alguém, pergunte-se: esta pessoa traz luz ou escuridão? Esta presença me eleva ou me esgota? Porque, ao permitir a fusão, você fará com que o outro traz se torne parte de si. Isso não é teoria, é realidade. Blavatsky foi clara. O que você permite entrar em seu campo energético transforma sua vida mais profundamente do que qualquer evento externo. E se isso for verdade, e é, então ser cuidadoso com quem você permite tocar sua alma deveria ser sagrado. Você está pronto para viver com essa constatação? Para proteger sua energia com o mesmo fervor que protege seu corpo? Para parar de fugir de si mesmo e começar a honrar a luz interior? Prepare-se, porque a jornada está apenas começando. No próximo passo, vamos nos aprofundar nos rastros invisíveis deixados em seu corpo etérico. Revelaremos por que as emoções surgem sem motivo aparente e como seu campo energético registra a presença de todos com quem você se conectou. Prepare-se para ver o que nunca lhe contaram, o que acontece depois do prazer. E talvez você nunca mais experimente a mesma intimidade. Você já sentiu que tudo estava indo bem, mas de repente algo começou a pesar. Como uma sombra silenciosa se instalando em seu peito sem aviso prévio. É como se uma parte de você estivesse se desfazendo, enquanto o mundo segue seu curso. É uma sensação estranha, quase imperceptível. Você tenta ignorá-la, seguir em frente, mas algo insiste. É como se uma memória não vivida estivesse presente, influenciando suas emoções. E o assustador é que, muitas vezes, é impossível entender sua origem. Aqui, tudo se revela. A verdade é que seus sentimentos nem sempre são seus. Muitas emoções vivenciadas diariamente não nascem dentro de nós. Elas são impressas, herdadas, transmitidas, não geneticamente ou socialmente, mas vibracionalmente. E, na maioria das vezes, isso acontece no silêncio invisível da intimidade, quando você se entrega a alguém, mesmo em um momento aparentemente sem esforço. A energia da outra pessoa toca seu campo mais sutil. O corpo esquece, mas o campo etérico se lembra. Lembra-se de tudo o que foi dito, sentido, escondido. Não importa se a outra pessoa sorriu ou escondeu sombras. Sua energia se manifesta em vibração. E quando vocês se conectam, essa vibração se torna parte de você. Blavatsky disse: todo ser humano é cercado por uma aura, uma pele espiritual.
E essa pele é sensível. Absorve tudo que a toca. Se permitido, o outro pode deixar rastros invisíveis que permanecem muito tempo depois do momento. E quanto mais profunda a conexão, mais intensos esses rastros. Pense nisso. Quantas vezes você interagiu com uma pessoa aparentemente inofensiva e encantadora, apenas para se sentir cansado ou estranho depois, pensando, agindo ou reagindo de forma diferente do habitual? Talvez uma inexplicável sensação de peso tenha surgido em seu peito, seus padrões de sono tenham mudado, uma ansiedade sem nome tenha aparecido. Você buscou respostas no trabalho, na rotina, em problemas antigos, mas as explicações faltavam. E se aquele momento de entrega íntima tivesse deixado um pedaço da outra pessoa dentro de você? E se o vazio que você sente for um campo ocupado por uma emoção estranha, mas que se instalou dentro de você? Há algo sobre o qual quase ninguém fala. Qualquer relacionamento íntimo gera resíduos energéticos, e isso é especialmente prevalente em momentos de vulnerabilidade emocional. É por isso que encontros casuais costumam deixar rastros mais profundos do que relacionamentos de longo prazo. Porque em um momento de prazer inconsciente, a alma se abre, enquanto a mente está ausente. E o que entra nesse intervalo não pode mais ser filtrado posteriormente, já está lá. Você pode desacreditar, duvidar ou rejeitar, mas as consequências se manifestam, porque a energia não depende da sua crença. É simples. Vibra. E a vibração de outra pessoa, penetrando a sua, altera seu humor, seus pensamentos, sua autoimagem. Imagine, você conhece uma pessoa atraente e carismática. Surge uma química e você se entrega. Mas você não percebeu o que ela carregava em seu silêncio: dor não resolvida, raiva reprimida, traumas inconscientes. Ao abrir seu campo energético, parte dessa carga foi transferida para você. Você sente, mas não entende, porque o corpo não consegue explicar o que a alma sente. Você começa a carregar uma dor indefinida, irritação e um cansaço inexplicável. É como carregar uma mala sem saber de onde veio. E quanto mais você tenta resolver isso logicamente, maior a decepção, porque a lógica não alcança as vibrações do invisível. Você precisa ir mais fundo. Comece a se perguntar: com quem eu estava? O que essa pessoa carregava? Porque tudo mudou depois daquele encontro. Isso é mais comum do que você imagina. Veja a história de Clara. Ela era independente, lúcida e segura de si. Não se apegava facilmente. Considerava os encontros casuais como meras coincidências. Certa vez, conheceu um homem que parecia tranquilo, bem-humorado e espiritualmente curioso. Encontrarão-se algumas vezes. Nada sério. Mas, após o último encontro, Clara sentiu algo diferente. Começou a ter insônia, sonhos confusos, pensamentos acelerados e uma estranha incerteza crescente. Nada mudou em sua vida prática, mas, em poucas semanas, seu bem-estar emocional começou a ruir. Sentia uma fragmentação de energia, raiva das pessoas queridas e uma melancolia indefinida. Somente após uma conversa profunda com uma amiga terapeuta, ela conectou isso ao último encontro. Sua intuição a alertou. Algo havia sido consumido, algo que não lhe pertencia. Não se tratava de obsessão ou apego. Era uma impressão energética, uma lembrança sutil de outra pessoa, gravada nela, ecoando mesmo quando sua mente lhe dizia que tudo havia acabado. Casos como o de Clara são comuns, mas raramente são reconhecidos porque vivemos em uma sociedade que banaliza o corpo e ignora o campo sutil. Uma sociedade que nos ensina a proteger senhas, segredos e dinheiro, mas não a alma. Blavatsky alertou sobre isso. Ela disse: a verdadeira fragilidade humana reside na ignorância vibracional. Enquanto não entendermos que tudo é energia, que tudo vibra, se mistura e se transforma, permitiremos que partes dos outros vivam dentro de nós sem percebermos. E isso acontece não apenas em encontros íntimos. A troca de energia faz parte de qualquer interação, mas na esfera íntima, os campos são mais abertos, a vulnerabilidade é maior, a fusão é mais intensa. Portanto, o rastro aqui é mais profundo. O outro entra com tudo o que é. E o que você absorve depende do fardo dele. Pode ser leve se o outro tiver consciência e equilíbrio. Mas se estiver em conflito, com dor, em desarmonia, você sentirá. É curioso que os rastros mais profundos sejam frequentemente deixados por pessoas que tentam parecer brilhantes. Eles usam um sorriso para esconder a dor, charme para evitar o abismo. E você, atraído pelo brilho, não vê o que está além até que seja tarde demais. O resíduo já está dentro de você. E aqui está a principal questão: como purificar o que você não sabe que está sujo? Como liberar uma emoção que você não reconhece como sua?
Como retornar ao centro quando você gira em torno de memórias que não lhe pertencem? A resposta começa com um passo simples, mas crucial: o reconhecimento. Reconheça que seus sentimentos podem vir de outra pessoa. Que nem tudo que vive dentro de você nasceu com você. Que parte da sua confusão atual pode ter sido semeada em um momento de abertura inconsciente. Esse reconhecimento é o início da libertação, pois quebra o feitiço, dissolve o véu e restaura a capacidade de escolher o que carregar e o que devolver ao universo. Blavatsky disse: a consciência é um fogo purificador. E esse fogo só se acende quando você decide ver. Para ver o que está oculto, vibrando além do visível, vivendo dentro de você, mas não sendo você. É por isso que alguns despertam após anos de relacionamentos inconscientes. Um toque, uma frase, um silêncio, uma sensação inexplicável, e eles entendem: eu não sou mais quem eu era, e não sei quando me perdi. Então a verdadeira jornada começa. Um retorno a si mesmo, uma busca pela essência, um caminho de volta à alma original, pura, consciente e soberana. Mas esse caminho não é fácil, pois para seguir em frente, é preciso deixar para trás o que é estranho. E isso inclui laços, memórias, vestígios, dor. É preciso devolver ao outro o que lhe foi dado por um motivo e, ainda mais, o que você aceitou sem perceber. Você está pronto para isso. Está pronto para admitir que parte do que vive dentro de você hoje não pertence à sua história. Está pronto para liberar o que foi semeado em seu campo sem a sua permissão consciente. Se sim, respire, porque no próximo passo vamos nos aprofundar nas consequências. Vamos entender como esses vestígios invisíveis afetam o corpo, a mente e a capacidade de se relacionar. Discutiremos o que acontece quando sua energia se mistura com múltiplas presenças e como restaurar o que foi perdido. E talvez, no fim, você entenda: não existe intimidade acidental. Existe apenas aquilo que você permitiu entrar e o que permanece mesmo quando o outro se vai. Você já se perguntou quantas versões de você vivem dentro de si? Quantas inexplicáveis? Que emoções você experimenta? Quantos padrões de comportamento adotados não correspondem à pessoa que você se lembra de ser? E mais profundamente, quantas vezes, ao se olhar no espelho e se reconhecer fisicamente, você sentiu uma estranha sensação de vida dentro de outra pessoa? Talvez você nunca tenha associado isso a algo tão corriqueiro quanto encontros íntimos. Mas a verdade é que todas as pessoas com quem você se envolveu deixaram algo em você. E mais do que isso, levaram algo de você. Algo sutil, porém essencial. Um fragmento da sua individualidade vibracional. Blavatsky falou disso quase profeticamente. Somos como espelhos líquidos. Tudo que nos toca deixa uma marca. Tudo que nos atravessa nos molda. Toda energia que penetra nosso campo deixa uma onda. E se as ondas se acumulam, formam um novo mar, um mar que não é mais nosso. Você já percebeu como algumas pessoas estão constantemente confusas em seus desejos? Hoje querem uma coisa, amanhã outra. Hoje estão seguras, amanhã imploram por atenção. Isso não é apenas instabilidade. Em muitos casos, é uma consequência direta de um campo energético repleto de fragmentos de outras pessoas. E você? Quanto dos seus sentimentos são realmente seus? Você já parou para se perguntar isso? Imagine seu campo energético como um cálice. Cada conexão próxima é uma infusão de algo de outra pessoa e, ao mesmo tempo, uma parte de você se mistura com a dela. Isso não é uma metáfora. É literal, vibracional. Ocorre uma mistura, uma fusão. Agora imagine fazer isso várias vezes com pessoas diferentes, sem nunca purificar o cálice. O que acontece? Você perde a essência original da sua pessoa. Começa a experimentar gostos estranhos, impulsos incompreensíveis, emoções sem nome. E tudo isso se confunde com a sua personalidade. Mas o que é identidade quando você não consegue mais distinguir entre o que nasce dentro de você e o que é absorvido de fora? Isso explica por que pessoas calmas começam a viver em ansiedade crônica, pessoas focadas se perdem em explosões emocionais e pessoas confiantes se afundam no medo e na incerteza. Pode haver muitas razões, mas por trás dessa transformação silenciosa, muitas vezes, reside um campo sobrecarregado por laços íntimos inconscientes. A maioria das pessoas tenta resolver problemas apenas no nível mental. Mas o que fazer quando a raiz de um conflito não está na mente, mas no campo vibracional? Como curar um sintoma que não se originou em você? Essas questões mudam tudo. Blavatsky alertou. A alma humana é plástica, sua estrutura energética maleável, portanto, pode ser poluída, sobrecarregada e deformada por vibrações externas. Isso não é esoterismo, é uma realidade que você sente sem nem saber como chamá-la.
Você já percebeu como sua intuição muda após certos encontros? Como você começa a duvidar de si mesmo, hesitar e depender de aprovação? Isso não é fraqueza, é interferência. Sutil, mas constante, envolvendo como uma segunda pele. E, à medida que você se acostuma com isso, começa a chamar de eu. Mas e se o eu que você habita não for mais aquele com o qual você nasceu? Muitas pessoas experimentam um profundo desconforto existencial sem entender o porquê. Sentem-se deslocadas, mesmo quando tudo parece bem. A alma parece gritar por dentro, implorando para retornar ao centro, à sua essência original, mas não consegue. Ela está aprisionada por fragmentos externos, dispersos entre as memórias de outras pessoas. E você carrega silenciosamente histórias que não são suas, o fardo emocional de outra pessoa. Você acha que isso é um exagero. Observe as pessoas que se transformam completamente após relacionamentos intensos. Às vezes suavemente, às vezes como uma fratura. Elas perdem o brilho, a firmeza, o senso de direção. Não conseguem explicar. Dizem, uma fase, uma decepção, um trauma. Mas e se for mais do que isso? E se, sem perceber, elas absorveram tanta coisa estranha que começaram a se tornar diferentes? Você já sentiu isso? Uma sensação de contaminação por uma presença que persiste mesmo após o término do relacionamento. Isso não é obsessão emocional, é impressão energética. E não importa se aconteceu uma vez ou várias vezes, se foi amor ou apenas desejo. A troca ocorreu. E parte do que você carrega hoje pode ter começado ali. Naquela noite, naquele quarto, naquele momento em que seu campo energético se abriu e outro entrou. Blavatsky foi categórica. O erro da humanidade é desprezar o invisível. E esse erro nos custa caro. Pagamos com clareza mental, calma emocional, integridade energética e, às vezes, até mesmo saúde física. Pois quando a energia está distorcida, o corpo reage. Você já ouviu falar de pessoas que adoecem misteriosamente após um término de relacionamento? Que desenvolvem sintomas após um impacto emocional intenso. Isso não é por acaso. É uma vibração que se tornou densa. Ela atingiu o corpo. Ela cruzou do campo sutil para o biológico. E quando isso acontece, tratar apenas a condição física é inútil. É preciso chegar à raiz do problema. E a raiz está na fusão energética, que continua pulsando, mesmo após o fim. Você já tentou terminar um relacionamento, sentindo que algo ainda o impedia? Mesmo sem contato físico, a conexão permanece ativa. Isso acontece porque o corpo pode ter desaparecido, mas o campo energético continua conectado até que a conexão seja conscientemente rompida. E a maioria das conexões nunca se rompe, porque você nem sequer sabe que elas existem. Quantas soluções? O que você aceitou sob a influência da energia de outra pessoa? Quantos caminhos você deixou de seguir porque a presença de alguém ainda persistia em seu campo energético, mesmo quando essa pessoa não estava mais lá? Isso é mais comum do que parece. E o mais assustador é que, com o tempo, você para de perceber. Torna-se normal. Torna-se parte de você. E o que era externo vive dentro de você, como se sempre tivesse estado ali. Mas a verdade é diferente. Você não nasceu assim, você se tornou assim. Você se fundiu, absorvendo gradualmente as características de todos aqueles com quem conviveu. E agora a questão é: o que realmente importa? O que fazer com isso? A primeira resposta é dura, mas libertadora. Você precisa redescobrir quem você é. Liberte-se de tudo o que foi absorvido inconscientemente. Inverta o caminho, retorne a si mesmo, purifique-se, desfaça os nós. Blavatsky disse: um verdadeiro iniciado não é aquele que acumula poder, mas aquele que reconhece suas distorções e se purifica. Purificar-se aqui significa identificar o que é estranho e reivindicar isso. Você possui esse poder, mas precisa estar disposto a se desapegar de identidades criadas a partir da energia de outros. Rompa conexões invisíveis que podem ter lhe trazido prazer, mas que drenaram sua essência. Resgate partes de si mesmo, perdidas em histórias que não eram suas. Você está pronto, para isso? Está pronto, para deixar para trás o conforto de uma versão de si mesmo, desconectada da sua essência mais pura. Torne-se você mesmo, novamente, mesmo que isso signifique deixar para trás quem você pensava ser. As respostas não são simples, mas são poderosas, pois rasgam o véu, revelam o que está oculto e chamam de volta para casa. E, uma vez que você comece a perceber isso, talvez não consiga seguir em frente automaticamente. No próximo passo, vamos nos aprofundar nessas conexões energéticas.
Compreenderemos como elas continuam existindo após o fim físico e por que, muitas vezes, parece que você nunca conseguiu se desapegar de alguém, mesmo anos depois. Prepare-se para entrar no território mais delicado, o território dos fios invisíveis que ainda o mantém preso ao que deveria ter sido libertado. E se, ao ouvir isto, você sentir algo mudar dentro de si, saiba que a libertação já começou. Você já tentou esquecer alguém, sentindo que esquecer é impossível? Como se a presença dessa pessoa estivesse viva dentro de você, mesmo sem contato, sem motivo aparente. Quantas vezes você encerrou ciclos fisicamente, apenas para descobrir que algo permanece emocionalmente? O nome não é mencionado, a foto é apagada, não há conversas, mas em algum lugar dentro de você, a conexão pulsa. Um pensamento persistente, um sonho intrusivo, um eco implacável. A ciência mostra que o cérebro humano reage com mais intensidade ao fim de um relacionamento íntimo do que ao luto por uma morte física. Um estudo da Universidade de Columbia descobriu que os mesmos centros cerebrais ativados durante o abuso de substâncias também são ativados durante o término de um relacionamento com alguém com quem você compartilhou uma conexão emocional ou sexual. O cérebro reage como se estivesse em abstinência. Mas o que os cientistas ainda não conseguem medir, o que Blavatsky alertou há um século, é que a alma também se recolhe em um distanciamento. E não se trata de contato. É uma conexão vibracional, estabelecida e não rompida. É por isso que alguns relacionamentos terminam, mas não terminam de fato. E algumas conexões breves permanecem vibrantes, pois não eram meramente físicas, eram energéticas. E esse tipo de conexão não se rompe com o tempo, a distância ou a decisão de seguir em frente. Você já reparou como algumas pessoas permanecem emocionalmente ligadas a alguém com quem não falam há anos? Como insistem em memórias, sonhos, na sensação da presença de alguém que, logicamente, não deveria ocupar seu espaço. Essas são conexões invisíveis que Blavatsky chamou de cordões vibracionais. São estruturas sutis criadas pelo desejo, pela emoção e pela fusão de energias que permanecem ativas mesmo após o término do relacionamento físico. Esses cordões não são simbólicos, são reais. Vibram em dimensões invisíveis aos olhos, mas sentidas pelo corpo. Você já acordou cansado sem motivo aparente? Sentiu um esgotamento emocional sem nome. Uma melancolia que parecia imposta a você? Tudo isso pode ser o efeito de um cordão energético que continua drenando sua energia sem que você perceba. Um fato interessante. Segundo um estudo do psiquiatra americano Dr. Edward Carpenter sobre conexões emocionais de longo prazo, mais de 60% dos pacientes com sintomas de depressão leve a moderada vivenciaram relacionamentos íntimos significativos nos últimos 2 anos, mesmo sem manter contato. Notavelmente, em muitos casos, essas conexões foram consideradas sem importância. Mas o campo emocional não leva em conta as racionalizações da mente. Ele responde aos sentidos, às mudanças que ocorreram, ao que é revelado. Blavatsky disse: 2 almas se unem não pelo tempo ou pelo tipo de relacionamento, mas pela intensidade da energia que circula entre elas. Às vezes, uma noite pode criar um laço mais forte do que anos de conhecimento superficial, pois a força de um vínculo é determinada não pelo número de encontros, mas pelo grau de fusão vibracional. E quanto mais inconsciente a entrega, mais difícil é se desapegar. Isso explica por que muitos acham mais difícil se libertar de relacionamentos breves e intensos do que de relacionamentos de longo prazo. O corpo esquece, o cérebro se reestrutura, mas o campo vibracional permanece interligado, emitindo sinais, tentando reconstruir uma ponte que está fisicamente quebrada, mas energeticamente intacta, existindo discretamente. Você já reparou como certas pessoas aparecem na sua mente do nada? Como se algo dentro de você a chamasse. Uma vontade repentina de olhar o perfil de alguém depois de meses ou anos sem contato. Choro sem motivo aparente. Talvez não seja nostalgia. É uma reverberação, a presença vibracional de alguém tentando se reconectar. Pois, como disse Blavatsky, uma conexão energética é uma via de mão dupla. Se alguém sente dor ou necessidade, o cordão umbilical vibra e o outro sente, mesmo sem saber a origem. Quantas vezes você já sentiu o peso de alguém que não está fisicamente presente, mas que parece estar com você? Não é imaginação. É a realidade invisível de estruturas energéticas que ainda estão ativas, laços que nunca foram rompidos. E o surpreendente é que esses laços são frequentemente reforçados pela memória emocional. O que você vivencia mentalmente, você nutre energeticamente. Cada vez que você pensa, sente ou fantasia sobre alguém com quem teve um relacionamento íntimo, você fortalece essa conexão, mesmo sem contato direto.
Portanto, desconectar-se exige mais do que distância, exige consciência. Você está pronto para romper uma conexão que ainda o nutre emocionalmente, mesmo que ilusória. Para terminar o que, no fundo, ainda lhe traz prazer? Para fechar uma porta que ainda está entreaberta dentro de você? Pois somente quando o cordão é desatado com clareza e intenção é que a energia pode fluir livremente e você começa a restaurar sua vitalidade. Há uma história real que ilustra isso. Juliana, uma terapeuta holística, experimentou uma tristeza inexplicável por anos. Ela havia se separado de seu ex-parceiro há mais de 5 anos, e ambos estavam vivendo suas próprias vidas. Mas ela ainda o via em seus sonhos, sentia sua presença, lembrava-se de memórias sem significado. E sentia alívio. Nos dias seguintes, partes dela que pareciam adormecidas retornaram, criatividade, clareza, vitalidade. Às vezes, esperamos que as coisas terminem sozinhas. Mas cabe a você pôr um fim a esses laços. Blavatsky disse que a liberdade espiritual começa quando rompemos os vínculos que nos impedem de vibrar em nossa pureza original. Se você se sente preso a alguém, mesmo após o término, talvez seja a hora de deixar ir. Isso não significa esquecer, mas respeitar o passado e escolher seguir em frente com leveza. Porque o que te puxa para baixo te enfraquece, e você nasceu para trilhar um caminho de integridade. A verdadeira vida começa quando você recupera a sua energia.